A bronquiolite, que é uma inflamação pulmonar, levou mais cearenses à hospitalização em 2023. Pelo menos 5.500 pacientes foram internados ao longo do ano pela doença. Em 2022, o total foi de 3.400. A bronquiolite causa falta de ar e ameaça principalmente a faixa etária menor de 2 anos. O cenário da infecção respiratória no Brasil, com o balanço de internações e perspectivas para 2024, foi debatido durante o lançamento da campanha Bye Bye Bronquiolite, em São Paulo, onde esteve a equipe do Diário do Nordeste. A iniciativa é promovida pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela biofarmacêutica AstraZeneca. A ideia da campanha é alertar para os perigos do vírus sincicial respiratório. Só para ter uma noção do risco desse vírus, ele foi o causador do aumento de 60% das internações por bronquiolite entre 2022 e 2023 no Ceará. Cerca de 75% dos casos de bronquiolite nos pequenos são causados pelos vírus sincicial respiratório, que circula mais no Ceará no período chuvoso. Esse vírus foi o principal responsável pelo aumento da demanda de hospitais pediátricos no Ceará no início de 2023. Em abril, por exemplo, a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva e de enfermaria ultrapassou os 90%. Renato Kifuri, presidente do Departamento de Imunizações da SBP, comenta sobre os impactos da doença. Em geral, quem desenvolve uma bronquiolite, o bebê, especialmente quanto menor é a criança, quanto mais grave foi essa bronquiolite, apresenta uma sequela nesse pulmão. Aqueles brônquios que foram afetados pelo vírus acabam sendo mais reativos a outros vírus respiratórios que ele vai ter dali 2, 3 meses depois. Então ele pega um resfriado depois e volta a ter um quadro de chiado, de sibilância, que a gente chama de ficar com sibilos, com cansaço, um peito chiando de verdade. E depois de novo a terceira, a quarta vez, esse risco desse chiado ou dessa recorrência desse chiado é tanto maior quanto mais precoce foi a infecção pelo DSR, quanto mais grave ela foi. Até que com o crescimento, esse risco, comparado com quem não teve uma bronquiolite, vai desaparecendo. Mas ele, depois de 4, 5 anos, ainda é um risco aumentado de pelo menos 2,5 vezes comparado com quem não teve a bronquiolite. Os especialistas apontam que a explosão de casos do último ano aconteceu pelo retorno das crianças às escolas e os encontros sociais após um período de isolamento na pandemia. Com isso, a transmissão foi facilitada, mas para evitar que o cenário volte a acontecer, os responsáveis por bebês devem manter as medidas de higiene e de distanciamento das aglomerações e de pessoas com sintomas gripais. Os principais sintomas da bronquiolite são febre, secreção nasal, falta de disposição, dificuldade para respirar e chiado no peito. Ainda não existe uma vacina contra o vírus sincicial respiratório para bebês, mas um anticorpo está disponível para o público de risco, como prematuros ou com doenças crônicas. No Diário do Nordeste você confere outros detalhes sobre a doença.